De volta, mais um dia com você. Olá, Porto Velho, querida e amada capital, simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, está aqui do meu lado, meu consultor para assuntos de psicologia atualmente, Dr. Deusdete. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, Benito? Um prazer novamente estar aqui com você para a gente fazer uma análise de como está esse cenário aí, o que está acontecendo nessa nossa sociedade aí. Vamos ver o que a gente pode estar discutindo hoje e fazer um encaminhamento aí que seja positivo para todos nós, né? Perfeito, meu querido. Eu vou chamar a vinheta e nós vamos começar a conversar. Eu quero saber de você hoje, aonde é que entra a sororidade, onde é que entra a empatia pelo próximo em momentos como esse, qual a evolução que vai se tirar disso, como é que teremos, qual é o papel da resiliência também. Sim, é importante. E, cara, eu acho que só com essas três também já estaria bom. Mas assim, e os efeitos negativos dessa insegurança. Porque de um lado você tem o isolamento e do outro você tem a insegurança do porvir. Com certeza. Né? Aí quando tu abre assim a televisão, né? Quando tu olha que esse cara tudo entubado ali, tu não quer isso pra ti não, meu amigo. Tu é doido. Bom, vou chamar a vinheta e a gente começa, tá bom? Obrigado, Paulo. Por favor, Deus, nossa vinheta. Vamos lá, meu querido. Vai começar por onde, psicólogo? Eu vou começar por um tema que é recorrente nesses dias de hoje, que é o princípio de pânico que gera na sociedade a partir das informações. É bom que se diga que nesse momento também as pessoas tenham ou prazer ou desprazer de jogar também para as pessoas fatos que às vezes nem são reais, né? A gente vê através das mídias sociais as divulgações de imagens, e você vai pesquisar, as imagens às vezes não tem nada, não traz nada de positivo, são imagens ou conteúdos que já foram explorados em outros momentos. E aí, em função disso, nós temos a questão da ansiedade da população, em saber até quando vai perdurar essa situação que nós estamos passando. E depois você me questionou sobre a questão da resiliência. O indivíduo por si só, ele tem a capacidade de resistir, de lutar diante dessas situações. É bom que se diga que a sociedade, ela, ao longo do tempo, ela vem sofrendo com as guerras, com as epidemias, e ao longo do tempo a sociedade vem se sobressaindo de uma maneira geral, vencendo essas fases críticas da sociedade que tem passado, seja ela na sociedade antiga ou na sociedade moderna atual. E cada indivíduo ele tem uma capacidade de lidar com esse sofrimento. Alguns mais do que os outros têm uma capacidade reduzida de entrar em contato com esses conflitos e lidar com isso. E aí surge a psicologia como um instrumento fundamental para auxiliar. A gente vê nesse movimento o Conselho Federal, tanto quanto o Conselho Estadual Regional de Psicologia, vem atuando junto aos órgãos governamentais, subsidiando, apoiando ao trabalho desses profissionais que estão à frente desse trabalho aí.
E a psicologia, ela tem um fator importante que é dar o suporte emocional a essas pessoas. Algumas pessoas lidam diferente com essa situação. E então a partir da psicologia, a gente procura entender o comportamento dessas pessoas. É bom que se diga, Paulo, que diante dessa situação, a gente tem um fator importante que é a solidariedade. Ela tem agido e tem funcionado muito bem. A criatividade do ser humano, da sociedade, das pessoas em contribuir de alguma forma para minimizar a dor e o sofrimento dessas pessoas, né? Então, é importante que a gente registre isso também. Agora, é bom que se diga que como é que essa sociedade, ou como é que o nosso país está lidando e vai lidar ao término dessa situação. O que é que nós vamos tirar de aprendizado de tudo isso? O que é que nós vamos aprender com mais uma crise que estamos passando? Porque hoje a gente vê a solidariedade, a gente vê as pessoas imbuídas de contribuir com o seu isolamento, dando sua parcela de contribuição com aquilo que é possível de cada um, alguns até reduzindo o seu salário, outros, aqueles que são autônomos, deixando de ter sua remuneração, passando por dificuldade. Então, vamos ver o que nós aprendemos ao final de tudo isso. E em contraponto a isso, nós vemos também, de certa forma, o egoísmo de algumas pessoas, né? Nós recentemente estamos passando por essa crise e a gente vai nas farmácias, nos supermercados, itens importantes como álcool, gel, são produtos como máscara, a gente não consegue encontrar no comércio. Por que isso? Logo no início da crise, a gente viu que as pessoas correram ao supermercado para se abastecer com esses itens, e a gente vai ver que, ao final de tudo isso, pessoas vão estar com esses produtos estocados porque pensaram somente em si, e não pensaram no outro, comprar aquilo que fosse necessário para si. E de um outro lado, a gente tem aquelas pessoas que são uso desse momento também para tirar vantagem. Eu mesmo tive a oportunidade de ir numa farmácia, eu pretendia comprar um álcool para minha filha, e cheguei lá e pedi 2 litros de álcool normal, e quando eu cheguei ao caixa para fazer o pagamento, eu percebi um sobrepreço, preço mais de 100%. Então, eu não fiz aquisição daquele produto. Eu vi que outras pessoas faziam aquisição do produto e não reclamavam. Então, tudo isso também gera um desconforto. E aí a gente tem que contar com os órgãos de controle para fazer as denúncias também, para que o mercado tente, pelo menos, se não vai se regular por si só, como diz a economia, mas pelo menos que os órgãos de controle possam apoiar e possam fiscalizar. Então vamos ver ao final desse ciclo de crise, o que vai mudar nessa sociedade, como as pessoas vão se comportar, porque essa crise também permitiu que as pessoas ficassem em casa, que as pessoas estivessem com seus familiares, que os pais e as mães pudessem estar ao lado dos filhos, né, que as famílias pudessem estar reunidas. O que nós esperamos depois de tudo isso? Qual é o aprendizado que fica para depois dessa crise? Então nós precisamos pensar, precisamos avaliar de que forma nós podemos aprender com toda essa crise. E a psicologia se coloca à disposição para aqueles que ao final da crise não tiveram poder de resiliência, uma capacidade de suportar tudo isso, e a psicologia é chamada para estar dialogando e estar intervindo junto a essas pessoas. E é o que a gente faz. Eu, por exemplo, estou bastante tempo sem ir no meu espaço clínico, mas através das mídias que são disponíveis, a gente tem feito os atendimentos online e tenho procurado atender as pessoas que me procuram. Então a gente também, mesmo com esse afastamento, com o espaço fechado, a gente procura via online estar ajudando as pessoas através do Skype, através do celular, buscando uma forma também de estar amenizando a dor dessas pessoas. E é a nossa contribuição que nós, profissionais da psicologia, fazemos para tentar amenizar a dor e o sofrimento dessa sociedade. Deusdete, como é que as pessoas, assim, eu vejo dois momentos.
Tem pessoas que não estão nem aí, acho que realmente Sim. o Covid é uma gripezinha de nada. Ao mesmo tempo, tem gente que está levando a sério, está em casa. A mídia mostra mais do que estou em casa, né? Óbvio, né? Senão estaria incentivando a conduta beligerante, né? De quem quer a todo custo voltar à normalidade. Mas uma coisa que chama a atenção é a falta de preparo que a humanidade tem para uma catástrofe de origem mundial, que isso é em todo mundo. Mas aqui no Brasil, a gente vai poder falar daqui, a falta de... A gente tem que entender o empresário que ele não tem como pagar o salário se ele não está recebendo. Mas o governo também não se preparou para ser o pai de todos. Né? Eles vinham tentando trabalhar com o Estado mínimo, aí chega uma hora dessa que, senão, por exemplo, se a gente não tem SUS, o que é ser de nós? Precisa de um Estado maior para suportar tudo isso. Exato. Né? Mas só que isso perpassa para as pessoas. E tem pessoas que, se farinha é pouca, primeiro o meu pirão, né? Perfeito. Eu queria entender como é que as pessoas não estão conseguindo, algumas ainda, por que algumas não conseguem se sensibilizar, sabendo que pode bater na porta dele e levar quem ele mais ama, de repente. Isso eu é um acho que esforço conjunto. Verdade, Paulo, mas eu acho que aí a gente tem uma questão também muito cultural, a questão do enquanto não me atinge, me parece que é algo que está invisível, né? Eu estava acompanhando muito de perto isso, eu estava comentando com minha esposa sexta-feira, né? A gente viu que nas comunidades, especificamente mais na favela do Rio de Janeiro, e especificamente na Rocinha, começaram a ter casos, né? Se eu não me engano, 5 ou 6 casos já na Rocinha. E aí as pessoas começaram a se despertar para isso. Porque eu estava assistindo em um canal onde o repórter foi fazer uma verificação. As pessoas moram uma lado da outra, né? Com as portas frente para outras. E ele questionando sobre toda essa condição. E aí um senhor muito humilde, na sua ignorância, né? Não, mas nós estamos aqui, nós temos uma proteção de Deus, nós estamos aqui, nós não temos outra coisa para fazer. O repórter então questionou por que não dos cuidados. E aí a gente vê também uma questão social, né? Como é que o governo pede nossos cuidados se nós moramos num espaço de menos de 30 metros quadrados, 6, 7 pessoas? Como é que nós vamos ter um controle sobre isso? Eu abro a minha porta, estou de frente para a porta do vizinho, onde as pessoas ainda não perceberam desse cuidado que deve ter. Então essa educação, eu diria, ela está distante um pouco da sociedade. Essa questão ela é importante, essa questão social ela é importante. E que nem se falou, o Estado não se preparou, não está preparado, a gente vê ao longo, seja para fazer festa ou seja para as tragédias. O Estado não está preparado. Quando é para a questão das festas, há um desperdício de recursos, né? E quando é para a questão das crises, a gente não tem um preparo, aquela questão do Estado não está preparado para essa situação. A gente vê muito uma questão de palanque. As divergências que acontecem não são, na maioria, técnicas, elas são muito políticas. E aí aqueles prefeitos ou aqueles governadores que ainda não estavam sendo atingidos tinham um discurso diferente, né, do mercado, que os trabalhadores precisam estar produzindo, mas quando os seus estados ou quando o seu município começa a ser afetado, e aí ele começa a mudar um pouco o discurso, porque ele começa a sentir na pele a sua responsabilidade. Agora eu diria que também a população tem uma parcela de contribuição com tudo isso, a partir do momento que ela não compreende, né? A partir do momento que um discurso político traz como uma gripe, aí a gente vê muitas postagens dizendo, mas outras doenças matam mais que isso, a violência urbana, a malária, né? Só que são situações diferentes, né? São focadas em determinadas regiões, em determinadas situações.
E aí você vê muito essa questão social e essa questão educacional. E eu acho que a gente precisa, por isso que eu falei no início, que nós precisamos aprender com essa situação, com o que está acontecendo. Se ainda assim nós não aprendermos, e aí fica uma reflexão, o que nós devemos estar fazendo, né? No momento que nós deveríamos estar discutindo a saúde pública e ajuda às pessoas, nós estamos ainda montando um palanque para tentar tirar proveito de tudo isso. É o que está acontecendo, infelizmente, né? E a população fica à mercê desses arranjos, desses ajustes de última hora para tentar buscar uma solução. Tá. De que forma a pessoa que está em casa, que está tendo pequenos pânicos, né? Eu vou ter um dia lá que eu quase entrei em parafuso, né? Digo assim, pô, eu sou grupo de risco. Se eu pegar um negócio desse aí e for para UTI, acabou, né? Acabou para mim. Me diz uma coisa, quais são os gatilhos que a gente tem para identificar que está numa conduta normal em casa, anormal, e o que ela pode fazer, pelo menos sozinha, para tentar passar a crise de ansiedade? Olha, é uma pergunta interessante e que eu vou tentar trazer, trazendo alternativas para que você possa superar isso, até porque a minha função é essa. Primeiro, a gente vê muito as pessoas que estão em casa acompanhando e focado somente nas notícias ou no noticiário extremamente negativo, né? Você tem canais que exploram diariamente, 24 horas, essa situação, onde mostra as UTIs, onde mostra os enterros, e tudo isso vai nos afetar. Se eu já não tenho se eu tenho uma baixa resiliência, isso vai me afetar bastante. Então, o que eu indicaria? Veja bons filmes, faça leitura, na medida do possível, e isso eu faço, seja num horário em que tenha pouco fluxo, ou dentro do seu condomínio, ou numa área reservada, faça uma caminhada, pegue um pouco de sol, e talvez alguns vão me interpretar, mas eu vou sair, não. Tem uns horários apropriados em que você pode sair do teu condomínio, dar uma caminhada, evite o contato, mas faça isso, procure fazer boas leituras. Nós temos aí nas mídias sociais, nós temos bons conteúdos na internet, o YouTube, nós temos bons conteúdos que podem te ajudar a isso. Agora, o que leva a isso, Paulo, às vezes, é o nosso foco, porque eu tenho uma condição baixa. A minha condição de ser humano, ela é propício a eu me infectar. Então, eu começo a focar somente nisso. Então, daqui a pouco eu começo a ter uma falta de ar, que na verdade eu estou criando isso para mim. Então, às vezes eu preciso me perder o contato ou não ter o contato com essas coisas que vão me afetar, que eu sei que vão me afetar. Então, é importante que a gente tenha isso. E a ansiedade, ela é normal, ela vai acontecer para qualquer um. Agora, ela tem que ser de maneira que eu possa ter um controle sobre isso, o que está acontecendo. Mas eu diria que aproveite, faça uma boa alimentação, beba bastante líquido, se puder, faça exercício em casa, respiratório principalmente, para quem tem essa condição imunológica baixa, bastante exercício de cardiorrespiratório. Tudo isso vai ajudar e vai trazer um conforto para você suportar todos esses momentos. Não tem outra coisa para fazer, Paulo, não tem outra receita, né? E também a questão espiritual, ela é importante também, Paulo. Eu acho que é o momento da gente estar refletindo também. Se apegue ao seu Deus da sua forma, da sua maneira, faça as leituras, aquela que melhor lhe traz uma paz espiritual. Eu acho que é por aí que a gente vai caminhar, até a gente vencer esse momento de crise. Não tem outras coisas que a gente possa fazer, a não ser use das redes sociais para ligar para o seu amigo que você não ligava. Aproveite essas oportunidades, ligue para os seus parentes fora do seu município, ligue para as pessoas que há muito tempo você não fala com elas.
as possibilidades são muito grandes que você tem. Você tem o WhatsApp, você tem o Skype, você tem o Facebook. São ferramentas maravilhosas que você pode estar fazendo. Pô, me deu saudade do meu amigo, vou ligar para ele, principalmente as pessoas mais idosas. Ligue para aquelas pessoas. Você ligar para ela e saber que ela foi lembrada, para ela também é um conforto muito grande. Sabe, você está em casa, daqui a pouco alguém liga para você, uma videochamada lá, ô, como é que você está? Você está bem? Só isso traz um conforto. Não precisa muita coisa, às vezes as pessoas pensam que você vai fazer grandes coisas. São pequenos gestos que vai trazer esse conforto e vai trazer essa tranquilidade para as pessoas. Eu acredito que é por aí que a gente deve caminhar. Vou chamar um parlatório, né? Quando nós voltar, o da doutora Renata Crema, que fala sobre os cuidados com o Covid, quando nós voltar, nós vamos deixar alguns conselhos de bem-estar, além dos que você já está dando, tá bom? Para o pessoal que está em casa, pelo menos, né, saber como lidar com saudade, com a falta de contato, né? Sim. E se a pessoa está olhando o nosso programa aqui, mora sozinha, esse aí está numa solidão danada. Com certeza. Eu lá em casa, pelo menos, eu cheio de gente. Eu, 3 crianças e uma mulher. 2 cachorros. Então é mais fácil, né? Esse confinamento e traz até conflito às vezes, né? A gente não consegue estar sempre juntos, aí quando a gente começa a conviver, parece mentira, né? Mas a gente começa a conviver e a gente começa a ver esses conflitos. Eu até lá em casa tem que estar bom, rapaz. Não posso nem reclamar. Eudes, por favor, o parlatório. O tema de hoje é sobre o Covid-19, ou coronavírus. Doutores da Visão. Oferecimento: Hospital de Olhos Veloso. Uma coisa muito importante, os estudos revelam que a cada hora as pessoas colocam aproximadamente 23 vezes a mão no rosto. E essa é a forma que a gente se contamina, porque o vírus ele não penetra pela mão, ele não penetra pela pele, ele penetra pelas mucosas. E quais são as mucosas? Os olhos, a conjuntiva, essa parte transparente que recobre a parte branca do olho, que é a esclera, isso chama conjuntiva. Essa conjuntiva ela é extremamente vascularizada, assim como o nariz e a boca. Só que a conjuntiva ela é exposta. A única coisa que pode fazer para protegê-la é usar um óculos de sol. O óculos é uma forma de EPI, ou seja, de proteção individual. É muito importante. Por quê? Porque protege a conjuntiva, que é uma área totalmente exposta. A gente não consegue andar de olhos fechados, a gente consegue andar de boca fechada, a gente consegue evitar de colocar as mãos nas narinas, mas a gente não consegue fechar os olhos o tempo inteiro. Então, proteção ocular é muito importante. Se cair alguma coisa nos olhos ou tiver a necessidade de coçar, lave as mãos, e a forma de lavar é lavar as unhas, lavar as mãos, tanto na parte anterior quanto posterior, entre os dedos. Depois que lavar, sim, pode ter contato com os olhos, com o nariz ou com a boca. Mas o melhor é evitar e tomar consciência de não colocar as mãos no rosto quando estiver em ambiente externo, porque qualquer lugar pode estar contaminado. A gente quer levar informação para gerar calma, para gerar informação com serenidade. A gente precisa disso para enfrentar esse momento de caos. E se nós não formos serenos, a gente não vai conseguir chegar até o fim dessa pandemia. Cada pessoa precisa fazer a sua parte. Hoje nós precisamos que cada um seja consciente de que esse vírus ele é invisível, mas ele é real. Assim como eu, faça a sua parte. Doutores da Visão. Oferecimento: Hospital de Olhos Veloso. Deusdete, tá aí as dicas que a doutora Renata deixou para todos nós de cuidado e prevenção. No próximo bloco, eu vou chamar intervalo comercial, vamos deixar umas dicas então de bem-estar positivo, pessoas, perfeito, nesse momento aí em que está tudo tão inseguro. Continue conosco, eu jogo rápido. É num lar, outro cá.
precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Vamos lá, Deusdete, quais são as dicas que você deixa, então, enquanto psicólogo, nesses momentos difíceis para quem está nos assistindo? Bem, eu trabalhava nos Correios e a gente participava de várias capacitações e tinha um chefe meu que ele falava da palavra crise, né? E ele transformava em atividade de criação, né? Eu diria que é um momento importante, você que está em casa, aproveite esse momento para você criar, para você experimentar aquilo que você normalmente na sua rotina, no seu dia a dia, você não faça. Procure aprender, procure escrever, né? A gente sabe que todos nós temos essa capacidade e às vezes não nos exploramos, né? Então nós estamos de certa forma confinados em casa, vamos aproveitar esses dias para a gente estar ligando para aquelas pessoas que normalmente você não tem tempo, ou que você diz que não tem tempo. Procure se aproximar da sua família, curtir a sua família nesse momento tão difícil. E principalmente procure fazer aquelas atividades que normalmente no dia a dia você não tem, porque você chega em casa cansado. Se você gosta de dormir, aproveite para dormir, se é isso que você gosta. Você não gosta de acordar cedo? Então se coloque nessa condição. Então hoje eu vou dormir até às 9 horas. E faça isso, descanse, relaxe. Procure fazer atividades que lhe dê prazer. Saia um pouco dessa rotina de TV, onde você só curte aquelas coisas ruins na televisão. Parta para outras opções que a própria TV te oferece, bons filmes, bons documentários. Eu aproveitei esse momento para curtir algumas coisas, Paulo, que normalmente no dia a dia a gente não tem esse momento. Então aproveite esse momento para curtir seu filho, ajudar seus filhos na sua tarefa, no dia a dia. A maioria das escolas hoje estão também mandando as atividades via internet. Aproveite para estar ao lado do seu filho, aproveite para criar, aproveite para namorar, porque nessa correria a gente julgava que não tinha tempo para tanta coisa. E agora nós temos esse tempo todo disponível e às vezes nós não sabemos o que fazer com esse tempo. E às vezes nós nos sentimos os desocupados, né? Por achar que eu estou em casa e não tenho nada para fazer. Você sempre tem alguma coisa, seja organizar seu guarda-roupa, organizar seus livros, sua biblioteca, que há muito tempo você não tinha condições de fazer isso. Procure fazer essas coisas, rever alguma coisa que você, no seu dia a dia, você não faça. E são coisas que vão te dar prazer. Vai criar uma nova rotina na sua vida. Você vai criar. Faça um mapa desse seu dia a dia, do que você tem para fazer.
Porque normalmente, como a gente diz que nunca tem tempo, a gente nunca está disposto a fazer essas coisas. Então aproveite esse dia, curta a sua família para namorar, para curtir seu filho, para fazer as atividades, ajudar ele a fazer as atividades, para ler um bom livro. Isso é importante para que a gente, nesse momento de dificuldade, a gente possa estar melhor. E, na medida do possível, ligue para o seu terapeuta, porque ele com certeza vai poder te ajudar. Cara, por hoje é só. Muito obrigado aqui pelas suas dicas. Tá? Siga firme. Precisando, a casa está à disposição. Tá bom? Eu que agradeço, Paulo, mais essa oportunidade, e a gente está, nesse momento de tanta dificuldade, tentando trazer um pouquinho de conforto a essas pessoas que tanto necessitam. Muito obrigado. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.